Deus. Vinícius, se você quiser começar a tua apresentação. Ok. Eu acabei de postar no grupo essa apresentação aqui, mas eu quero fazer um comentário para a gente entender o estágio que a gente está agora, né? Essa é aquela apresentação que a gente faz semanalmente, fechando no sábado passado. E a gente vai analisar a evolução até agora. Aqui a gente tem na coluna azul o número total de leitos que estão disponíveis no estado. E o azul é a somatória, o laranja é o TI e o clínico é o verde. A apresentação está postada no grupo, então os números vocês podem pegar com mais facilidade daí. Mas a gente visualiza aqui que por metade, na semana 33, que é mais ou menos metade do mês de agosto, a gente teve o maior número absoluto de leitos totais que a gente ativou. À medida que a gente teve uma redução de casos novos, houve uma redução progressiva de alguns leitos de UTI de enfermaria, e só que nas últimas duas semanas, com essa inclusive, a gente tem propiciado uma ampliação rápida de leitos por conta do panorama que eu vou mostrar a seguir. Essa aqui é a curva de taxa de ocupação do UTI Covid, a linha azul é a linha estado, e a gente teve uma ocupação da semana 45 até a 48, um crescimento súbito e muito agudo de ocupação. A maior influência aqui é da macro-leste pelo volume de pacientes que existem, evidentemente, em tratamento aqui, fechando com 89% de ocupação, a maior ocupação nominal média que a gente teve na semana 48. Estamos agora com mais de 90% de ocupação da macro-leste toda. E isso, o fator mais importante disso aqui é Curitiba e região metropolitana. Mas as outras três macros, que é a macro noroeste, que é amarela, a oeste, que é a laranja, e a norte, que é a roxa, também tiveram a mesma subida. Esse panorama se replica aqui no leito de enfermaria, exatamente o mesmo fator, só que com um crescimento um pouco menos agudo. E esse é o número total de pacientes internados em UTI, média diária, no caso, né? 735 pacientes internados em UTI e 834 pacientes em leito clínico. E da mesma forma, a gente subiu progressivamente lá na semana 15, no começo, lá em março. Esse número foi subindo, uma subida razoavelmente gradual. Atingimos um platô durante várias semanas e passamos a ter uma redução muito significativa de pacientes a partir da semana 38. Isso aqui, algumas semanas atrás, eu estava até um pouco animado, né? Então, eu até tinha compartilhado com todos essa possibilidade. A gente começou a pensar na reativação de atividades de cirurgia eletiva e reabertura de ambulatórios. Porém, de 2 semanas para cá, a gente teve uma explosão de número de pacientes, isso aqui é o número absoluto de pacientes de terapia intensiva e de enfermaria clínica. Tá? O fator mais determinante, como era anterior, realmente é a macro-leste. A macro-leste está hoje com a maior quantidade nominal de pacientes de todo o ano. Esse é o número total de leitos de pacientes que estavam internados no sábado passado, 2.167 pacientes, sendo que eram 1.237 em leito clínico e 930 pacientes em UTI. Subida absolutamente enorme, né? A gente tentou aumentar leitos nessa mesma proporção, a ocupação também subiu, mas não só pela falta de leitos, os números de leitos aumentaram. Eu já mostro também a evolução de leitos que a gente reampliou. Só que o número de pacientes absoluto cresceu de novo. E aqui é o que vale a pena a gente lembrar. Nós não temos aqui a influência do inverno mais. Se na época da metade do ano aqui, quando nós tivemos o maior índice de pacientes internados, que chegou a beirar 2.300 pacientes, nós tínhamos a concorrência com as patologias respiratórias habituais do inverno. E que isso aqui são leitos adultos, né? Porque, felizmente, a gente não teve esse impacto na pediatria. Mas agora nós não temos mais inverno, não temos mais patologia respiratória regular. No entanto, a subida aqui, portanto, se deve muito provavelmente a pacientes exclusivamente COVID. Isso aqui é o número a coluna azul, os leitos de UTI existentes, e aqui a taxa de ocupação de UTI. Então, o número de leitos o azul é o existente, então ele teve essa pequena redução e depois começamos a aumentar novamente os leitos. Mas a taxa de ocupação cresceu mais rápido do que a nossa velocidade possível de ampliação.
o que é compreensível. Esse é o mesmo gráfico anterior, só que aquele é Paraná acumulado, aqui o verde é macro-leste, com essa a subida súbita mesmo em 3 semanas, a macro-noroeste, uma subida mais aguda até do que a macro-leste, apesar de que aqui, felizmente, são menos casos, mas é uma subida muito aguda. Se repetiu na macro-oeste e um pouco mais discreta na macro-norte. A macro-norte ainda é a que menos risco a gente apresenta. Aqui é o leito clínico, a mesma situação, a redução de leitos clínicos com a subida progressiva, e aqui a taxa de ocupação subindo também. Da mesma forma, o leito, esse aqui é o slide da leito clínico macro-leste, macro-noroeste, que é o amarelo, o laranja, macro-oeste e macro-norte. Na macro-leste, houve uma redução de leitos com um quantitativo. Na macro-noroeste, nós estávamos com ocupação abaixo de 30% de leitos UTI durante várias semanas, e também de leito clínico abaixo de 50%, por isso a gente reduziu leitos num volume maior. Mas agora estamos retomando e reativando esses leitos. Esse gráfico é o gráfico mais importante, porque a coluna azul é o número de casos novos da semana. O que a gente observou aqui? A coluna azul é casos novos na semana, o vermelho é a taxa de ocupação de UTI, e o amarelo é a taxa de ocupação do leito clínico. Então, nós tivemos o platô de casos novos semanal, se a gente pudesse considerar isso um platô, né, da semana 27 até a semana 40, razoavelmente estável, aí uma descida bastante significativa em 2 semanas, e o que aconteceu? Em tempo real, a gente recebe a informação do caso novo da semana, mas dias subsequentes acaba vindo casos novos confirmados de semanas anteriores, o que evidentemente nos apresentou um viés que nos induziu uma redução inicialmente rápida de leitos, mas os novos casos começaram a subir de forma muito rápida, especialmente nas últimas 3 semanas, de forma assustadora. Esse crescimento aqui, ele não dá para segurar, né? Assim, o número total de casos novos semanal, a cada semana que a gente publica esse gráfico, ele tem alteração nas colunas azuis, porque casos confirmados cujo laudo vem posteriormente, a gente adiciona na semana, esse aqui é o efetivo da semana. Então, esse é o mais importante. E isso, na macro leste, pelo volume de pacientes, esse crescimento foi moderado inicialmente e muito rápido nas últimas 3 semanas, rapidíssimo na macro noroeste em 3 semanas, evidente na macro-oeste, e aqui nós temos um fator que é importante, que é a abertura da ponte e é o início de contaminação e de positivação de casos em Foz do Iguaçu e na região, no extremo sudoeste. Mas ocorreu na região sudoeste como um todo, um pouco menos em Cascavel e Toledo, um pouco mais em Beltrão e na região de Foz do Iguaçu. E na macro-norte uma subida um pouco menos aguda. Tá? O que projeta isso? A gente projeta que aqui os casos confirmados, a gente tem a mortalidade, que é a linha vermelha, ela se situa sempre por volta de 24%, 25% dos casos internados, um pouquinho 29%, é uma mortalidade que varia de acordo com o número de casos da semana. O que quer dizer que hoje nós temos hoje, só deixa eu pegar essa informação na outro gráfico aqui que vocês não estão visualizando, mas hoje nós temos 2.710 pacientes internados, o que significa que desses 2.710 pacientes, nós temos 25% de mortalidade. A gente está falando algo em torno de 500 a 600 pacientes que irão a óbito nos próximos dias, tá? Então, o número de óbitos que a gente tem hoje, evidentemente, que ele está na média, e a gente não vai fugir dessa média de óbitos de casos confirmados. Quando a gente analisa a mortalidade hospitalar de leito COVID, ela é mais baixa e se situa por volta de 20% a 21%. Por quê? Essa mortalidade dos casos COVID mais os SRAGs comuns, né? Então, essa mortalidade tende a ser mais baixa. Mas dos 2.700 pacientes internados hoje, no mínimo 540 pacientes nos próximos dias irão a óbito. É inexorável isso. A abertura de leitos, portanto, é uma tentativa que a gente está fazendo o mais rápido possível para tentar fazer essa composição, mas, na verdade, a gente não tem como ampliar indefinidamente esses leitos,
E a ampliação de leito, ela é um remédio amargo, porque se não trabalharmos com a redução de casos, todo paciente que internar, 20% deles irá a óbito. Então, a ação principal, claro que gerencial é importante, a gente aumentar leito rapidamente, mas o leito é uma alternativa que 20% deles morrerão. A medida de bloqueio, de restrição de circulação, de restrição de contaminação, essa pode induzir a 100% de evitar a mortalidade. Mas o leito não evita a mortalidade integral. Então, se a gente tiver que optar, a opção prioritária é a redução de casos, evidentemente, né? Temos feito um esforço muito grande, a mortalidade nossa é de 20,65%, historicamente ficou nesse patamar todo o período, tá? Aqui vocês não conseguem visualizar direito, mas quando abrirem os seus computadores vai ficar mais fácil. A gente tem 0,89% dos pacientes internados fora da sua macro-região, o que é bom porque significa que esse número ficou parecido durante todo o período. A gente conseguiu ativar leitos em suficiência nas macro-regiões, conseguindo atender a demanda regional. Então, isso é bom. E 92% dos pacientes foi registrada a chegada efetiva do paciente em até 24 horas após o pedido do leito. Esse intervalo aqui significa de 0 a 4 horas, ou seja, o pedido do leito é o tempo 0, 4 horas a hora que o paciente chegou efetivamente no leito. Então, nós temos aqui 80% dos pacientes chegaram no leito de COVID em até 12 horas, o que é muito bom. Considerando que a gente tem o volume de leitos distribuído em hospitais que estão onde estão, né, e o paciente está na origem, que nem sempre é próximo, mas 80% dos pacientes eles chegam em até 12 horas, o que é excelente. E 92% chegam em até 24 horas. O viés dessa informação aqui é que a gente depende do hospital que recebe o doente informar o momento da chegada. Isso eventualmente atrasa. O hospital não coloca no sistema de imediato a chegada. Às vezes ele demora algumas horas ou até meio-dia para fazer isso. Geralmente essa informação ela é preenchida na parte da manhã pela equipe administrativa do hospital, né? Então, a gente entende que pode ter um viés aqui de até 12 horas de retardo na informação. Mas, de toda forma, é um volume importante. Vinícius, Oi, posso fazer uma pergunta antes? Pode. Você volta naquele quadrinho, por favor? Esse aqui? Isso. Você tem informação se esse número de pessoas que estão sendo atendidas depois de 24 horas, se isso se concentra nessas últimas semanas? Não. Esse volume percentual ele está igual desde o início do nosso monitoramento. Ele nunca foi diferente. Tem um detalhe aqui que é muito importante. Eu não consigo incluir nesse relatório os pacientes internados no município de Curitiba, porque... E São José, né, que está ali, né? Exato, isso é só do CARE Paraná, ou seja, a gente coloca os leitos que são regulados pelo Estado, foram 21 mil pacientes até sábado passado, né? Então, um volume expressivo de pacientes, mas, de toda forma, não conseguimos incluir o volume grande que é de Curitiba. Curitiba, eu não tenho essa informação, eu não consigo dizer em quanto tempo efetivamente eles chegam. Mas, quando o paciente está aos cuidados dos leitos gerenciados pelo Estado, é esse volume aqui, tá? E aqui a média de permanência de casos confirmados, quando nós temos o paciente que tem alta médica, a permanência em UTI é 11,25 dias, e quando o óbito é 12,16. Não há uma variação importante em relação a isso, né? Chama atenção a permanência quando alta de UTI, na macro leste, 7 dias de permanência. Ela é diferente das outras regiões. O que pode explicar esse fator de permanência menor aqui na macro leste? Uma agilidade um pouco maior no resultado dos exames de confirmação. Uma vez excluído, eventualmente o paciente sai da UTI COVID e vai para a UTI geral, ele pode ser manejado mais rapidamente, mas, de toda forma, isso aqui está de acordo com a literatura, né? Então, nós temos, quando o leito leito clínico, caso confirmado, 6,33 quando é alta e 8,04 quando óbito no leito clínico. Isso está de acordo com a literatura, não varia em relação aos levantamentos internacionais. Então, é isso que eu queria mostrar, e aqui eu quero
relacionar os leitos que a gente está reativando a partir de 20 de novembro. Nós tivemos, a partir de setembro, Curitiba começou a reduzir alguns leitos aqui na capital. Setembro e outubro, alguns leitos, então, basicamente reduzidos, mas a partir de 20 de novembro, quando nós observamos a primeira daquelas semanas em que houve o crescimento, a explosão de casos, nós começamos a reativar leitos que estão nessa relação. Eu também já coloco no grupo para a ciência de todos. Isso aqui nós temos uma previsão de leitos até amanhã. Desculpa, aqui está faltando esses leitos de Arapongas aqui, eles entrarão em operação amanhã, mais 20 leitos de UTI e 30 de enfermaria. Então, essa previsão é de que a gente já reabilite 179 leitos dos anteriores e 454 leitos clínicos. Isso é a nossa curva de crescimento de leitos. Ela é muito mais acanhada do que a curva de casos. Qual a situação atual? Certamente, se vocês quiserem perguntar, certamente querem saber a minha opinião. Nós passaremos 2 semanas muito difíceis, porque mesmo que medidas que tenham sido tomadas com o decreto municipal de Curitiba semana passada, decreto estadual de ontem, ainda com medidas ainda parciais e que tem que ser complementadas com decretos municipais, se a gente parasse a transmissão hoje, a gente só vai perceber redução de ocupação daqui a 15 dias. Então, nós passaremos 2 semanas ainda com crescente de ocupação. Pacientes que já estão contaminados hoje, eles já estão com demanda de internação que vai aparecer nos próximos dias. A nossa curva de casos novos diária, ela é bem maior do que a curva de turnover de leitos que a gente consegue girar. Então, a situação ela é bastante crítica. Na semana passada para a semana, realmente muito crítico. E a nossa capacidade de ampliação progressiva de leitos ela está no limite final. Nós temos hoje 1.051 leitos de UTI adulto hoje. Amanhã teremos mais 20 leitos, 1.070, praticamente chegando quase uns 1.100 leitos de UTI adulto que nós tivemos no pico da nossa ativação. Mas qual é o fator que hoje é diferencial? Nós não temos hoje equipes mais em condição pessoais, emocionais, são capacitados, altamente capacitados, mas há um desgaste progressivo de 9 meses de pandemia e que causou um desgaste progressivo. Alguns colegas médicos, enfermeiros, estão fugindo do atendimento da Covid como o diabo foge da cruz, porque realmente não é fácil, 9 meses a fio, você entrar na UTI, se paramentar com o risco de se contaminar, voltar para casa, ver a família. É um ciclo que esse desgaste, a gente, claro que sabia que isso aconteceria, mas não adianta reclamar sobre o passado. Perspectivas de futuro. Ou reduzimos totalmente a contaminação, ou nós teremos uma crise inadministrável. Medidas que já tomamos. O cancelamento integral de cirurgias eletivas, inclusive privadas, porque a rede privada lotou mais rápido do que a rede pública, e não pode operar eletivo nenhum hospitalar, porque esse leito hospitalar ele precisa estar disponível para o restante das emergências, para a gente poder acolher ainda pacientes de Covid nos leitos restantes. Então, é uma situação que exige uma ação muito, muito importante de todos, né? De todos os hospitais privados e dos hospitais públicos. Então, redução do eletivo gerará para nós, provavelmente, 400 leitos no estado, que, de outra forma, estariam comprometidos com cirurgias eletivas. 400 leitos SUS, né? É claro que o eletivo de oncologia, o eletivo de cardiologia não está suspenso, ele está regular, porque não há como suspendê-los, né? Mas todo o restante do eletivo pode gerar 400 leitos. Em Curitiba, a secretária Márcia, não sei se ela está na reunião, mas ela me disse ontem que espera aproximadamente 140 leitos de eletivo na cidade de Curitiba, disponíveis para acolher o restante das urgências. A redução do trauma e a redução da contaminação são as duas ações que são possíveis hoje. O trauma virtualmente, eu estou vendo ele na tela aqui, trauma virtualmente pode ir a 0, né? Mas é um esforço social imenso e que, se a gente tiver isso, de 11% a 14% dos leitos de UTI são usados para atendimento de trauma. Então, são 11% a 14% de leitos de UTI em geral, que se a gente zerasse essa doença, ela poderia aumentar a nossa capacidade. Tá?
E a contaminação. São as duas doenças que são possíveis de reduzir. As outras, infarto, AVC, não tem como a gente evitar o aparecimento. Tá? Então, seria isso, em princípio, daí eu fico à disposição para questionamentos ou dúvidas aí. Obrigado. Vinícius. Oi. A minha pergunta é triste assim. Como transmitir à população uma frase que você disse, que nos próximos dias morrerão 500 paranaenses? Porque a população não sabe disso. Ela está livre. Meu filho médico está trabalhando, ele está circulando pela cidade, tem congestionamento, a gente não está dando a mínima posição, mas será que não dá para passar uma coisa mais firme assim? Vão morrer nos próximos dias 500 paranaenses. É 2 jumbos, quase. Uhum. E seria um caos na cidade se caísse 2 jumbos no estado do Paraná. A gente já fez essa comparação com o trauma lá atrás, quando morriam 100 mil pessoas no Brasil de trauma, né? Nós já fizemos essa comparação, né? E realmente, se você cuidar, não vai ter trauma, não vai ter acidente, vai ter fraturinha pequena, doméstica, ou mais idoso, né? Como transmitir? Eu acho que, eu não sei, a população não está escutando isso, porque nós estamos assustados, né? Eu estou em casa há 9 meses, não saí de casa, saí para ir ao dentista, para ir qualquer coisa assim necessária, mas só, né? Eu vejo a minha rua pela grade do meu portão. Então, como é que passa isso para a sociedade? Ou será que o pessoal da comunicação não está devendo alguma coisa? E nós não temos uma comunicação. Para fazer propaganda, nós sabemos fazer desenhos, vídeos, filmes, e para isso nós não conseguimos? Meu Deus, como é que está isso aí, de comunicação dessa doença para a população? Porque não pode, eu sei, ter limites, não sei o quê, mas está séria a coisa, né? Nós estamos numa pandemia que está matando. Nenhuma pandemia matou tanta gente numa semana. Morrendo no Brasil, 700 pessoas ou mais por dia. Morrendo na Itália, 700 pessoas a mais por dia. Em um país pequeno, né, uma bota só. Né? Nós temos um país de corpo inteiro. A Itália só tem uma bota desse contexto. Né? E está morrendo 700 pessoas. Né? E como é que é essa comunicação? Você tem uma resposta? Tenho alguma coisa, nós já começamos assim, ainda não com uma velocidade ideal, mas eu pessoalmente, inclusive, já tenho nos últimos dias falado com uma ênfase bastante importante nos meios de comunicação, rádio, os jornais eletrônicos, a TV, acerca dessa questão. Leito é um remédio amargo. Todo mundo pensa, Covid, vamos aumentar leito. Ok, vai morrer 20%. Se a gente tivesse condição de ampliar indefinidamente, que nós não temos, morreriam 20% de todos. Então, tem que falar claramente isso. A comunicação do Estado já preparou uma campanha bastante agressiva agora. Tá? Nos próximos dias ela vai entrar em divulgação, para tentar, assim, talvez o último suspiro, porque a população não tem mais nenhuma colaboração. A gente não teve a capacidade de divulgar isso com a ênfase necessária. Tivemos um período eleitoral de 30 dias antes da eleição, e agora completando já a 3ª semana, então nós estamos há 50 dias atrás, em que nenhuma coisa mais foi dita para a população acerca da importância da pandemia. E, portanto, todos nós achamos que estávamos em berço esplêndido e que a Covid estava acabando. Mas nós que temos a obrigação de visualizar o que aconteceu em outros países, a gente sabe que a segunda onda já começou. Essa não é a nossa segunda onda, essa é a reverberação da primeira. O Brasil inteiro relaxou medidas de distanciamento social, de contaminação, nesse período 30 dias antes da eleição. Agora, o caldo está entornado. Já há pacientes contaminados e que a gente vai fazer todo o possível para atendê-los. Mas precisa haver um corte de informação e que a gente adote medidas rígidas para que, de fato, onde está o foco da contaminação. Nem toda atividade econômica ela é foco de contaminação, então não precisa ser indistinto, mas tem que ser racional e tem que ser preciso. Essa campanha do Estado, ela vai nos próximos dias, eu já vi a matéria, o material está bem chocante assim para quem é leigo, espero que isso possa sensibilizar as pessoas,
mas nós, em uníssono, temos que falar com essa gravidade. Nos próximos dias, 500 pessoas morrerão. Se a gente quiser, a gente tem nome e endereço delas. Pode dizer que vai morrer da família A, B e C. Eu não sei se isso adianta alguma coisa para as pessoas se entenderem, mas há uma extrapolação de liberdades individuais e que vai do campo individual meu como cidadão para o meu campo como empresário, como participante da sociedade organizada, e que eu exijo que eu recupere aqueles 9 meses que eu tive prejuízo e perdas e perdas e perdas. Bom, estamos tendo perdas. Nesse momento são vidas. Então, assim, a perda maior agora são vidas. E a liberdade individual ela tem ficado muito patente no comportamento das pessoas. Ninguém aguenta mais ficar isolado, todo mundo quer o seu direito de circular. Temos sido interpelados, eventualmente, por enquanto não judicialmente ainda, mas logo, logo será, por ações que vão dizer assim, não posso fechar o meu comércio porque meu direito. Logo, logo vai acontecer. E começaram a aparecer, eventualmente, com poucas ações ainda de internação Covid. Infelizmente, isso vai graçar, né? Não vai ter jeito e a gente vai ter que escolher administrar o melhor possível. Mas a campanha do Estado vai mudar, tá? Espero que a gente consiga fazer isso. Eu tenho tido assim contatos com a imprensa, eu pessoalmente agora, nos últimos dias, diuturnamente, assim, falando muito sobre essa gravidade da situação. Tem que mudar a consciência das pessoas e elas mudarem o seu comportamento. Isso é muito difícil e resgatar isso. Eu não sou da comunicação, mas não sei aonde que toca para as pessoas se mudarem. Medida de restrição para reduzir trauma é essencial. Medida restritiva para reduzir contaminação é essencial. Fora isso, não há o que fazer mais. O sistema de saúde não vai ter mais capacidade. A gente falou bastante disso nas primeiras reuniões, né? Lá no começo, em abril, né, Vinícius? Como seria importante uma campanha pesada, né? Mas, enfim, gente, eu só vou abrir a palavra rapidinho para o doutor Flaviano, que ele entrou, para ele explicar o pedido de pauta dele. Doutor Flaviano, está com a palavra. Daí depois a gente reabre para as perguntas para o doutor Vinícius, tá ok? Oi, bom dia a todos. Desculpa entrar meio atrasado, o hospital está meio animado aqui. Não, a gente só queria dar uma palavra com os senhores e com as senhoras a respeito do que a gente está vivenciando nos hospitais em termos de busca de vagas, né? Acho que corrobora muito com o que o Vinícius falou. A ação da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde tem sido muito efetivas, mas o transbordo de paciente aqui nos hospitais está sendo muito forte, né? E a gente tem sofrido aí situações variadas, desde a falta de leito, né? As instituições têm capacidade instalada estabelecida, têm equipamentos para esta capacidade instalada, e a gente tem passado alguns momentos aí quase que a ponto de ter que escolher quem vai para o tubo ou não, né? Concomitante a isso, a gente tem os pacientes das outras especialidades que estão vindo aos hospitais, né? Eles não param, e tem um rescaldo de pacientes que eram eletivos há 9 meses atrás e estão virando urgência e emergência, né? E soma-se a isso o volume de trabalhadores que tem se afastado, não só porque pegaram Covid, né? Até acho que assim, essa coisa da contaminação do trabalhador ela está relativamente sob controle. Mas hoje o que mais nos aflige, em função do número de pessoas contaminadas na cidade, é que o colaborador liga de manhã cedo e fala: eu não vou trabalhar porque eu tive contato com meu tio ontem, ele está com Covid, então eu não vou trabalhar porque eu tenho que fazer quarentena. Esse colaborador fica 10 dias. Então, isso está quebrando as escalas da gente. Eu tive uma reunião com a doutora Margarete, da Promotoria Pública, explicando a situação, porque aí a gente entra em outras celeumas aí, né? Então, os hospitais têm TAC para não ter hora extra, mas se eu não tiver hora extra, eu não vou ter trabalhador. Está ficando difícil trabalhar, né? E se as pessoas estão cansadas em casa, as pessoas dentro dos hospitais estão exauridas, né? E a gente não quer hora extra, obviamente, mas você faz um anúncio para contratar, ou vem uma pessoa que não tem preparo, ou vem uma pessoa que, né, muitas vezes não está muito afim também, mas enfim, está aí no mercado, é aquela que já passou em tudo quanto é lugar e não fica em lugar nenhum.
E salva-se alguns bons. A gente tem treinado as pessoas, mas quando a gente fala que a gente precisa para a UTI, que a gente precisa para uma ala COVID, a gente precisa de gente qualificada, gente treinada. Não adianta pegar um recém-formado que não tem a mínima condição. Esse é o... A gente quer mostrar esse panorama de como estão um pouco os hospitais. E, assim, aproveitar um momentinho de silêncio, né? A gente tem que alertar a população. O pessoal está indo para a praia em Santa Catarina. Santa Catarina, não sei se o pessoal não vê televisão, mas Santa Catarina explodiu. Eles estão pedindo vaga aqui no Paraná. Ontem eu recebi 3 pedidos de vaga de Joinville para cá. Santa Catarina, os leitos já quase não existem leitos vagos. A situação lá está crítica. Eu acho que esse é um alerta que eu não sei nem como fazer para não criar uma guerra entre estados, mas o pessoal tem que saber isso, né? Camboriú, Joinville, Blumenau, as maiores cidades aí, as que têm maior volume de giro, né, de moradores e de turistas, estão com grandes dificuldades para a internação lá. E o pessoal está indo daqui para lá, voltando numa situação difícil para a gente. Doutor Flaviano, posso só fazer um comentáriozinho Claro. que eu acho bastante grave, que está sendo comentado pela cidade por vários médicos, que os hospitais particulares não estão querendo mais abrir leitos COVID. Já ouvi isso de vários médicos e acho que isso é também um desserviço, né? Porque a impressão que dá é que falta boa vontade dos hospitais particulares e que se abrir leito, então tá tudo bem, né? Acho que talvez tenha também que falar com os profissionais para pararem de dar esse tipo de informação. A gente tem feito um trabalho, doutora, porque eu vejo assim, tem muitos oportunistas criando algumas situações, né? Uma coisa é você abrir o leito, né? Outra coisa é você ter a condição de abrir o leito. Então, obviamente, e isso o Ministério Público, o doutor Maximiliano, inclusive, notificou todos os hospitais a respeito do cancelamento de cirurgias eletivas. Nós tivemos uma reunião com a secretária Márcia, já falamos bastante com o Estado. O problema é que existem algumas situações dentro de um hospital que quem não conhece, ou pior, quem conhece e quer fazer desserviço, né, cria situação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Graças, que é talvez um dos maiores hospitais que atende o público privado de Curitiba. Eu tenho uma ala inteira de hematologia. São pacientes de transplante de medula. Eu posso não ter um paciente de transplante de medula, mas eu não posso botar um paciente de COVID lá, eu não posso botar um paciente de outra especialidade lá, senão mata todo mundo. Eu não posso botar um paciente de COVID na ala, que eu tenho uma ala inteira de maternidade, eu não tenho como dividir essas alas. Então, eu não posso botar lá um paciente de COVID, ainda que, né, eu já coloquei aqui para todas as maternidades que não têm UTI, que não têm UTI neonatal, eu virei a referência de gestante de COVID em Curitiba. Né? E esses dias eu fui um dos hospitais que eu sinalizei para a população, assim, ó, se você estiver muito grave, não venha para o Nossa Senhora das Graças. Por quê? Foi num final de semana, num domingo, que eu não tinha mais nenhuma bomba de infusão, mais nenhum respirador, mais nenhum monitor, estavam 100% dos equipamentos em uso. Se uma bomba de infusão faltasse, quebrasse, ou se um respirador quebrasse, eu não tinha como trocar nos pacientes que estavam. Eu não fechei o pronto-socorro, né? Estava lá, ó, se você estiver muito grave, até por uma responsabilidade, se eu estivesse trazendo um infartado aqui para o Graças, ia perder tempo. Né? E tempo para quem está infartado é vida, né? E a gente tem tentado conversar com os hospitais para que a gente possa dar solução, para que a gente possa trocar informação, e a gente tem feito isso. Né? Essa semana eu consegui transferir paciente daqui para outro hospital, transferir de um outro para o evangélico, a gente tem feito isso. Né? Agora, a gente tem vários problemas. Então, um exemplo clássico, um hospital privado, ele tem muitos médicos cirurgiões e poucos médicos clínicos. Né? E aí você começa a encher de paciente clínico, eu não tenho médico para atender esses pacientes precisam de atenção, eu não tenho fisioterapeuta para atender esses pacientes nas alas, porque a gente consegue segurar muitos pacientes na ala se eu tiver bastante serviço de fisioterapia, mas não é a prática dos hospitais. E é difícil você explicar isso para uma população leiga, porque fala assim, mas o hospital tem leito, mas eu não consigo E aí eu não tenho. A gente passa por coisas que são meio insanas às vezes, né?
vai no hospital, eu chego para a operadora e falo assim, eu vou fazer uma VNI, que é uma ventilação não invasiva de alta frequência. A operadora fala, mas eu não pago isso. Então, assim, a gente está mudando o tom, inclusive, com as operadoras. Né? Fala, olha, eu não quero nem saber, eu vou fazer, se você não pagar, eu vou cobrar do paciente, ou nós vamos ter que judicializar esse troço. Então, assim, virou um troço tão maluco, isso que a gente vive no hospital hoje privado, que a gente está fazendo, depois a gente vê o que vai dar. Mas, realmente, abrir leito simplesmente não é tão simples quanto algumas pessoas falam, né? E aí eu te digo, tem um médico insatisfeito com o Hospital X, ele vai lá e fala besteira do Hospital X. Isso é comum, mas a gente está fazendo, doutora. Assim, é um esforço pesado. E, como eu falei, hoje o drama é justamente o trabalhador que chega de manhã cedo ou à tarde, na hora que ele vai assumir o plantão, ele fala assim, não estou indo trabalhar porque eu entrei em quarentena a partir de agora. E aí você não tem escala que sobreviva a isso. É um negócio complexo. Mas a gente tem feito campanhas, tá? Junto aos hospitais para evitar esse tipo de situação. Agora, tem denúncia de hospital que continua fazendo cirurgia eletiva. Eu acho que o Ministério Público tem que atuar. O doutor Maximiliano foi muito enfático, eu respeito muito isso, né? Nós também vamos ter problemas financeiros, mas eu acho que nesse momento, como eu já falei, a gente está aqui para ajudar. O que nós questionamos a todo momento é assim, olha, travaram as cirurgias eletivas, ok, vamos dar espaço, mas todo o restante continua aberto. Você vai no Largo da Ordem, estava uma zona, a galerinha fumando narguilé lá na pracinha, 15, 16 moleques fumando narguilé, passando de boca em boca, né? Todo o comércio não essencial aberto, e aí não é um hospital que vai dar conta disso, né? A gente é a retaguarda, mas a gente vem alertando há alguns dias na imprensa também, o Vinícius, a campanha do Estado, acho que foi a melhor campanha que eu já vi, Vinícius. Vocês estão de parabéns, porque tem que mostrar a realidade do que é a situação que a gente está vivenciando. Mas, em 12 de outubro, nós tínhamos 3, 4 mil pessoas contaminadas ativas na cidade. Nós estamos com quase 14 mil hoje. Né? E aí, isso é o caos. Né? E a turma continua indo. E esse jovem ele tem pouco sintoma da doença. Então, pouco se testa esses jovens. Né? Então, e aí, eles vão para a rua, contamina, e a população economicamente ativa, que é ali dos 18 até os 65 e tal, esse pessoal está se contaminando muito. Quando você pega... Hoje nós temos um losango quase em Curitiba, na faixa etária das pessoas contaminadas. Mas quem está morrendo é a turma lá da ponta do losango, é a turma de maior idade, é o pessoal que tem comorbidades associadas, né? E o jovem, ele acha que ele está bem. E o pior ainda do que isso, desculpa a expressão, mas é o desgraçado que vai fazer o teste, só recebe o teste 72 horas depois, e nesse prazo ele continua andando na cidade, ele pega ônibus, ele vai na padaria, vai no supermercado, quer ir no boteco tomar chopp, né? E esse aí, se bobear, não vai ter avó no Natal, porque ele vai matar a avó dele antes do Natal. É isso que a gente sofre aqui na frente do hospital. E esse é o que chega aqui e dá chilique. Né? Isso é o que está matando a gente. Acho que até o tema da reunião, doutora, não precisa nem fazer, viu, doutora Luciana? Acho que era isso que eu ia falar lá no dia. Porque é o caos que a gente está vivenciando. Comunicação. Doutor Flaviano, o senhor acha que seria importante a gente chamar o Ministério Público do Trabalho, por exemplo? Veja, eu conversei com a doutora Margarete, com a doutora Cristiane, o doutor Ono, lá de Campo Mourão. A gente conversou bastante. O Ministério Público, veja, eu respeito muito, e ele, quando ele recebe uma denúncia, ele tem que investigar, óbvio, ela orientou a gente, né? O pedido de reunião com a doutora Margarete foi nesse sentido, e ela foi muito bacana comigo, no sentido de orientar como a gente proceder nesses casos, né? Eu acho que o depois vai vir, nós vamos lidar com isso de uma forma ou de outra, doutora. Foi muito positivo. Existe uma outra questão que é complexa, que a doutora Cristiane levantou, que é a respeito de abertura de CAT, né? Houve uma orientação de não se abrir CAT, porque a gente não consegue comprovar se há nexo causal da contaminação dentro dos hospitais ou não, no meio da pandemia. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso é uma guerra que talvez depois acabe matando os hospitais, então, mas eu acho que não é o mérito agora. Mas
há um problema que é generalizado que nós vamos ter que enfrentar. O Ministério Público do Trabalho nos acolheu muito bem, eu acho que foi muito positiva a conversa. Então, acho que ali está bem resolvido, né? E depois a gente vê o que vai dar. Mas está bem conversado já. Mas, doutor, quer uma pauta específica para isso ou não? Acho que não. Eu até ia comentar nisso, mas como a gente acabou falando antes... Hoje? Tá. Eu acho que até a pauta se torna desnecessária, porque talvez daqui a uma semana a situação já não... Mude. Acho que hoje já deu para eu falar o recado, acho que era isso. Tá ótimo. Mas se os hospitais tiverem interesse, doutor Flaviano, o senhor só avisa no grupo e a gente marca uma nova pauta. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Luciana, posso só fazer um comentário rápido? Lógico, doutor Rubens. O que a gente está vendo aqui, o doutor Sobania, que é o decano dessa turma, eu acho que qualquer turma que ele participar, ele será o decano, e o decano mais ativo que eu conheço é o doutor Sobania. A gente nunca teve numa crise, a gente tem relatos, literatura de suicídio de profissionais da área da saúde na América do Norte, suicídio de profissionais da área da saúde na Europa. E eu fazendo uma correlação, por exemplo, quando a Secretaria Municipal de Saúde deu o alvará para as escolas abrirem, quando a Secretaria de Educação deu o alvará, veio uma determinação do Ministério Público e proibiu uma liminar. Eu acho que nós temos que ter medidas muito mais restritivas. Então, a gente fazer uma campanha agora, até a gente sensibilizar todo mundo, a gente vai perder 500 vidas a cada 2 semanas aqui no estado. Eu acho que tinha que ter uma ação mais contundente. Eu não consigo entender por que um bar pode ficar aberto até as 23 horas. Então, depois da 23 que contamina, não, eu contamino no horário que eu estou lá. Então, eu acho que tinha que ter uma ação mais contundente de fechar esses locais e não permitir a sua abertura. Eu acho que nós não vamos conseguir sensibilizar e amenizar esse caos que nós estamos na saúde no país, nesse nível que nós estamos, não vai ser a propaganda que vai sensibilizar o jovem. Eu acho que tem que ser medida mais restritiva e vai ter que ser ação mais contundente. Eu vou dar até um exemplo que eu vi esse final de semana nas redes sociais. Exame de faixa de jiu-jitsu. Postado nas redes sociais, várias pessoas naquela sala pequena, metade sem máscara, metade com máscara, com o nariz para fora. Então, primeira coisa também que eu fico pensando, essas academias de judô não podiam estar abertas também, né? E, Lu, se eu puder só fazer umas perguntinhas para o doutor Vinícius, primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que para nós juízes está faltando um contato agora com o município, né? Oi? A palavra está aberta, podem perguntar, tanto para o doutor Flaviano quanto para o doutor Vinícius. Certo. Então, assim, eu acho que a gente precisava agora que o doutor Matheus está lá, enfim, internado e que precisa desse tempo para se recuperar e que vai se recuperar, se Deus quiser, a gente precisava de um contato com a Central de Leitos do município para resolver, porque é a doutora Márcia que acaba respondendo e eu acho que vai sobrecarregá-la, né? E, em segundo lugar, eu queria perguntar para o doutor Vinícius, quando a gente escuta no jornal, quando a gente lê no jornal, hoje eu vi aqui 146 pessoas na fila esperando o leito. A impressão que passa é que estão faltando esses 146 leitos. O que é a verdade, doutor Vinícius? Bom, essa é uma situação, assim, existe um fluxo de entrada e saída de paciente no hospital que tem um tempo que é necessário. Tem admissão, tem o tratamento e a alta, ou óbito, né? Isso é muito dinâmico. Numa UTI, por exemplo, em média, você vai ter 10% dos pacientes que diariamente saem da UTI, né? De 10% a 20%. Quando é eletivo, isso é muito mais rápido, né? Mas quando é emergência ou quando é paciente crônico, esse turnover é mais lento. Então, quando a gente vê hoje 140 pacientes esperando, de fato, e alguns estão esperando até mais de um dia, mas se a gente tiver, por exemplo, um pool de 1.000 leitos, a gente vai ter aí 100 vagas automaticamente disponibilizadas. Só que se a demanda é maior que 100, o paciente aguarda, não há o que fazer. Nós estamos realmente no equilíbrio instável hoje, ele está tendendo a desequilibrar totalmente, porque o trauma cresceu novamente e a contaminação explodiu. Então, esse número de pacientes que aguarda de um dia para o outro leito, ele tem alguns vieses que, se tiverem um pouco de paciência, eu posso tentar explicar. Nem todo paciente que está numa fila central de leitos tem a mesma gravidade. É óbvio que eles têm riscos maiores, menores, e tem algumas solicitações de internação
que não são necessariamente com indicação correta, mas há um pouco de empurroterapia, se é que me entendem o que significa isso, né? A regulação tem que analisar todos os pacientes que estão na fila, evidentemente, né? E a gente baseia isso como informação clínica formalizada no sistema de regulação, para que haja rastreabilidade disso, e a evolução clínica tem que ser informada pelo médico assistente lá na origem. Todos os hospitais têm acesso ao sistema de regulação e têm que informar as atualizações. Um paciente na fila hoje, por exemplo, ele pode virar o primeiro da fila ou pode ser o último da fila. E daqui 6 horas pode mudar totalmente a localização dele. Então, é muito complexo e dinâmico. O fato o leito tem um número de leitos disponibilizado cada dia. Os primeiros, os prioritários, os mais agudos, são evidentemente priorizados. Em não havendo naquele dia essa condição, precisa aguardar para o dia seguinte. Ou o primeiro leito durante o dia que surgir, ele vai ser alocado. Mas, de fato, hoje nós temos uma demanda maior do que a capacidade da rede de absorver. Isso não é só uma questão, de capacidade atual, mas, historicamente, todo o sistema de regulação é assim. Sempre que você aumenta o volume do eletivo, e o eletivo, o Flaviano entende bem o que eu digo, assim, você tem um paciente de giro mais rápido, que é menos custoso para o hospital, ou seja, o custo operacional do eletivo é menor, é óbvio que esse paciente é desejável, e a gente também tem esse mesmo custo menor no SUS. Então, quanto maior o eletivo, menos capacidade para urgência. E você observa que eletivo em grande quantidade, a remora de paciente de urgência fica maior. A regulação tem que identificar, pensar desses 100 e poucos pacientes, quem são os prioritários agora, tentar alocar eles o mais rápido possível. Mas, de fato, é isso que eu digo, é um equilíbrio delicado e tendendo à instabilidade. Hoje eu ainda não... Desculpa, eu já recebi, mas eu não consegui ver ainda. Os dados de demanda de leitos que a gente tem hoje nas centrais. Mas, por exemplo, na central... vou ver aqui. A central de Curitiba, agora, a central de leitos municipal, está com 144 pacientes agora às 9h37 da manhã. Tá? E o Estado, a Central Estadual Macro-Regional Leste, que daí pega de Paranaguá, Guarapuava, nós estamos hoje com 63 pacientes. São pacientes Covid. Nós não teremos leito para todos eles imediatamente. Então, alguns pacientes que são menos prioritários continuarão recebendo oxigenoterapia, tratamento clínico que é possível na UPA, não há um prejuízo assistencial, mas o paciente fica lá 1 dia, 2 dias. Não é infrequente desse volume de pacientes haver cancelamento por alta do hospital de origem. Então, ele fica 2, 3 dias com oxigenoterapia, melhora o padrão respiratório e pode ter alta. Se esse paciente tivesse sido internado indistintamente, teria alta do hospital da mesma forma. Então, a gente tem, de fato, uma demanda maior hoje do que a capacidade de giro e acaba aumentando essa demora. O tempo de espera é variável de um paciente para o outro. O paciente que não tem o suporte de vida necessário, o tempo de espera tem que ser 0. Então, o primeiro leito é para o paciente mais crítico, né? E alguns pacientes permanecerão em cuidado, estáveis, têm pedido aos pacientes COVID internados em hospitais regulares, que pedem transferência de pacientes. A gente talvez consiga transferir, talvez não. Hoje, acho que não transferimos mais nenhum. E isso gera essa fila. O número absoluto, ele é importante, mas ele tem que ser entendido e relativizado, né? O doente crítico, aquele que não tem suporte nenhum, esse sempre tem suporte em algum lugar, mesmo que seja distante. E aí você consegue um hospital a 20 quilômetros, a 40, a 200 quilômetros, paciência, aí a gente tem que levar, né? Mas, de toda forma, há priorização. A gente recebe muitas ações judiciais, temos recebido muito poucas atualmente, mas, assim, o usual é receber ações de pacientes que estão há vários dias aguardando. Em geral, são pacientes que não têm perspectiva terapêutica, concretamente, que a vaga de UTI não representará nenhum acréscimo de qualificação de assistência para ele e de prolongamento de vida efetiva desse cidadão. Geralmente são sequelados e que não teria nada mais a fazer por ele, independente de onde ele estivesse. Mas as ações vêm assim.
né? Então, a gente tem, nesse momento, por isso que é o pleito que a gente entenda que ou a gente consegue reduzir a gênese dos pacientes, ou então não dá uma condição. Eu não sei se eu expliquei, Ana, mas assim, e eu queria fazer uma consideração, uma coisa do chat ali. Se necessário acionar o hospital de campanha, quanto tempo levaria? Eu quero também fazer uma fala, assim, talvez um pouco longa, mas hospital de campanha é inócuo. Inócuo. E vou explicar o porquê. Um custo operacional imenso. Qual hospital de campanha que não passou por suspeição no Brasil? Ou seja, há um processo muito complexo na intermediação desse recurso. Tá? Quem são as pessoas que trabalharão no hospital de campanha? Aonde estão? Eles estão guardados em algum lugar? Estão no estoque das empresas? Quem são os profissionais? Quais são os insumos que são utilizados? Ok, muito bom, mas admitamos que a gente coloque lá uma cama, um oxigênio, ok, conseguimos um suporte no hospital de campanha. A gente pode concentrar um pouco recursos humanos e talvez melhorar um pouco de fluxo. Mas o que se faz no hospital de campanha, por exemplo, na Arena da Baixada? Vamos montar um hospital de campanha ali. Ok, coloca a maca, coloca oxigênio, coloca enfermeiro, médico, fisioterapeuta, tomógrafo não, diálise não. Então, bom, aí nós já cortamos qualquer chance de um tratamento mais crítico para um doente. Esse doente, para ficar na cama com oxigênio, que é o que o COVID precisa, por que ele precisa ficar no hospital de campanha se ele pode ficar, por exemplo, no hospital de Mandirituba, que tem cama e tem oxigênio, e tem uma equipe que já está lá, e tem uma equipe que pode ser treinada para manejar esse doente até o seu nível de complexidade, porque no hospital de campanha para doente clínico, o nível de complexidade é idêntico a um nível de enfermaria razoável, não muito qualificado, de qualquer hospital praticamente, né? Então, e a gente tem com isso um risco imenso para os gestores que optam por essa operação. Esse risco acompanha o CPF do gestor para o resto da vida. E as evidências mostram que todos eles, 90% deles, têm problemas. E a assistência não é efetiva. Ela não é melhor no hospital de campanha do que no hospital de Mandirituba ou de Piem. Não é melhor. Tá? Porque lá também não tem... O raio-x tem lá e o laboratório tem lá. Ok, se esse paciente piorar, aí não se discute. Ele tem que ter a UTI, e essa UTI ela só pode ser ampliada em locais que já haja fluxo constante de exames, fluxo constante de pessoas que sabem lidar com o ventilador, que sabem tirar o paciente do ventilador, que conseguem fazer uma traqueostomia. Improvisar essas coisas no hospital de campanha, o custo é enorme, a gente desabastece a rede, porque isso cria uma atratividade com salário e um pagamento para ter as pessoas lá, elas vão, né? Mas é a mesma pessoa que está lá no Nossa Senhora das Graças, ele sai do plantão lá, não vou mais, vou no hospital de campanha, que está pagando o dobro. Muito bom, desistimos um santo para vestir outro. Não tem estoque de pessoas nessas empresas, não tem estoque de captar para ampliar essa capacidade. Tá? Então, essas são as razões que eu, particularmente, sou cético com relação ao hospital de campanha. O hospital de campanha é uma ideia importada de situações de catástrofe, onde você tem, por exemplo, lá uma grande explosão, um desabamento, um terremoto, e que você não tem onde deixar as pessoas rapidamente, e elas são agudas. Precisa parar o sangramento e precisa dar de comer, e dar banho e trocar de roupa. Que é um viés muito social, né? Aí um hospital de campanha funciona muito bem, porque ele tem muito mais a ver com defesa civil do que com assistência. E aí essa ideia não necessariamente ela vira mágica, né? E eu tenho que deixar um pouco do romantismo, eventualmente, assim, vamos colocar um hospital de campanha lá na África. Muito bem, uma porção de abnegados, eu gostaria um dia talvez trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, quem sabe um dia, mas assim, é uma gota no oceano, né? Então, a gente tem que entender que essa solução ela não é tecnicamente adequada e viável. É mais viável usar o recurso que a gente tem, que é bastante recurso, não é pouco, tá? Mas para dar sustentabilidade para quem sempre atendeu as pessoas, para quem sempre foi parceiro do SUS, e que com esse recurso consegue dar uma qualificação que para ele é automática. Basta receber o doente e o custeio. Ok.
o hospital de campanha é improvisação. Improvisação na urgência é igual a iatrogenia 100% das vezes. Então, é por isso que eu aqui quis fazer essas considerações, que eu acho que tem que ter esse entendimento. Não é uma panaceia o hospital de campanha, tá? Só que, tudo bem, num limite, do limite, não tem mais nada, bom, melhor um hospital de campanha do que nada, mas ele vai ficar vazio. Nós vamos ter empresas que colocarão camas, biombos, mesinha de cabeceira, oxigênio e 100 pessoas. Isso não, sabe, é uma saída que ela não é boa. Né? Doutor Vinícius, oi, desculpe, pode falar. Não, eu tenho só mais uma pergunta. Eu só ia complementar uma coisa que o Vinícius falou, que eu assino embaixo, tudo que ele falou. Uma das coisas que ele comentou, né, os pacientes em situação terminal, que ocupam hoje leitos de UTI, muitas vezes, são processos difíceis para a gente lidar, porque você não tem o que fazer ali com as famílias, né? Então, legalmente você está limitado, né? E são pacientes sem prognóstico. E, de outro lado, nós aprendemos a melhorar o tratamento dos pacientes com COVID. Nesses 12 meses aí de tratamento de COVID, a gente aprendeu a melhorar o atendimento, melhorar a frequência. Então, pacientes que talvez lá no início da pandemia iriam a óbito em 2, 3 dias, hoje eles não vão a óbito, só que eles ficam 20, 23, 25 dias internados. Então, isso também aumentou a taxa de ocupação das UTIs de modo geral. À medida em que a gente evoluiu, vou dar um exemplo aqui do Graças. A minha média de UTI, hoje, de permanência, é de 11 dias. Né? 11 dias significa que um ficou 10 dias, mas o outro... Né? Então esse trabalho aí que a gente melhorou de assistência, a gente está também ocupando mais leito, isso também causou um outro transtorno, que é essa ocupação mais longa. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer, que foi uma questão que foi colocada esses dias no grupo de juízes, em relação, enfim, logicamente, à disponibilidade de leito. Alguns juízes se manifestaram no sentido de que ficaram sabendo que pacientes não COVID estavam sendo internados em leitos COVID, e alguns até sugerindo que isso se daria em função de uma maior remuneração do leito COVID. Então, acho que seria bom também explicar, eu posso passar depois daí o link da reunião para os colegas poderem entender como é que isso funciona. Na verdade, esse risco existe mesmo. Nenhuma medida que a gente faça é perfeita. Nós temos uma estrutura de gestão e acompanhamento, ela para não dizer outra coisa, ela é espartana, né? Nós temos pouca capacidade de fiscalizar em tempo real, efetivo, todo mundo. E sempre que se estabelece uma medida, é claro que ela tem um viés e tem um objetivo. Mas nas fímbrias da estrutura, você vai acabar tendo oportunidade. Por exemplo, colocar um paciente não COVID no leito COVID. Quais filtros que a gente usa para isso? Bom, todo paciente para ocupar leito COVID oficializado pelo Estado só pode ser determinado pelo médico regulador. Quem é esse cidadão mágico? É um cidadão que tem o nome, CPF, CRM, está lá como informação formal na tela do computador dele, que tem um outro médico que também tem CPF, CRM lá na ponta, dizendo que tem um paciente suspeito COVID e que ele concorda com a informação clínica e que, portanto, autoriza. Tá? Ou seja, há um filtro e a rastreabilidade de quem eventualmente omitiu informação ou falseou uma informação. Isso é possível rastrear. O paciente COVID internar indistintamente, difícil a gente... não tem como, por exemplo, do pronto-socorro do trabalhador, vamos dizer, porque é um pronto-socorro que tem porta aberta, ele pede a vaga para internação, a gente não tem condição nem técnica de questionar a indicação clínica do médico de lá, mas ele tem que colocar informação clínica para ser rastreável. Isso é passível de uma auditoria posterior, e isso tudo pode ser configurado como excessivo e pode ser suspenso o pagamento. Sem dúvida nenhuma, isso é uma questão da auditoria e ela é sempre retrospectiva, né? Auditar previamente, precocemente, demora a internação e mata doentes. Então, a gente não pode bloquear o acesso. Então, o acesso existe. Se houver extrapolação, ele tem que ser identificado, pode ser identificado.
há rastreabilidade de 100% desses doentes. Em algum momento, alguém escreveu um quadro clínico e alguém concordou com aquele quadro clínico. Então, tendo minimamente 2 pessoas envolvidas. E quando recebeu no hospital, identificou que não é Covid, o hospital não tem, não cabe na minha cabeça qualquer diretor técnico de hospital ou chefe do UTI admitir que o paciente não tem Covid e colocá-lo na cama do lado do paciente que tem Covid. Isso é uma coisa, assim, impensável. Pode acontecer? Pode, né? Como diz o ditado, na medicina e no amor, não existe nunca e não existe sempre. Né? Ou seja, pode acontecer? Pode. Só que puxa vida, né? É o fim do mundo. Né? Posso te interromper? Esse risco existe mesmo. Tá? Doutora Ana, veja, houve no início, quando se criaram vários hospitais de campanha no país, aí, uma série de denúncias, dizendo que estavam colocando pacientes que não tinham Covid lá e tal, e isso continua, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se tiver alguma denúncia e se comprovar, tem que processar essas pessoas, porque se você colocar um paciente que não tem Covid com outro que tem Covid, é criminoso, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas, né, nesse sentido de explicar, às vezes, essa coisa do leito, que não quer abrir o leito. Por exemplo, aqui no Nossa Senhora das Graças, eu tenho 3 UTIs. Eu tenho uma UTI cardíaca, aliás, tenho 4. Tenho uma UTI neopediátrica, são 20 leitos. Eu tenho uma UTI cardíaca com 10 leitos. Ela é um salão. Eu tenho várias barreiras para não deixar um paciente com Covid entrar nesse salão. Por quê? Porque o risco de contaminar todo mundo é enorme ali dentro. Né? Porque o ar-condicionado não é fixo especificamente para aquele paciente. Se eu tenho um fluxo que é cruzado desse ar, ele não é bom. Às vezes você precisa fazer uma manobra no paciente que ele vai fazer aerossóis e isso pode contaminar o paciente do lado. Eu tenho uma UTI só de Covid, de 8 leitos. Eu não ponho nenhum paciente suspeito nessa UTI. Por quê? Porque se ele está suspeito e eu coloco lá dentro, ele vai confirmar. É uma questão só de tempo para ele pegar o Covid. E eu tenho uma outra UTI geral, que é uma UTI de 20 leitos, que ela é separada em box. Essa eu tenho controle de ar por box, eu consigo fazer corte com os funcionários, então eu consigo dividir o funcionário para ele atender. Então, essa eu posso colocar num box um paciente com Covid, no outro box um paciente suspeito e no outro um paciente que passou por uma cirurgia de tumor. É o melhor? Não, não é o melhor. Mas é o melhor que a gente consegue dar de assistência. Então, a gente fez plano de contingência aqui, por exemplo, no Graças, para 5 etapas críticas. Né? Agora, se comprovar uma denúncia dessa, tem que meter um processo mesmo e a pessoa tem que responder por fazer um negócio desse, porque isso é criminoso. Se um hospital faz isso, ele tem que responder às pessoas que autorizaram esse tipo de coisa. Porque o Ministério criou, sim, uma tabela de remuneração diferenciada para os leitos de Covid, que ela tem uma segmentação lá, que é diferente tanto no quarto quanto na UTI. Né? E aí, de novo, né, o mal do Brasil, às vezes, é o brasileiro. Né? E aí a gente tem que punir quem faz esse tipo de traquinagem, porque é inadmissível, tanto quanto aquele que pega e aumenta o preço da consulta só porque tem Covid, que aumenta o preço da comida só porque tem Covid. Esse é o processo de educação que a gente tem que fazer. E assim, da Federação dos Hospitais, do Sindicato dos Hospitais, que eu sou presidente das 2 entidades, se tiver denúncia, se tiver comprovação, nós vamos apoiar qualquer medida judicial contra administrador, médico ou hospital. Fiquem tranquilos. Eu só gostaria de dar uma colaboração aos doutores, aos médicos que estão nessa situação. Estão me ouvindo? Sim, doutor Loyola. Tá. Obrigado. Veja o seguinte, eu faço parte de uma Câmara Criminal, da primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça, e nós recebemos diariamente, os 5 desembargadores, pedidos para soltar os presos porque estão com Covid. Se os senhores pegarem os pedidos, praticamente a doença de todos é a mesma. Insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca. Eu nunca vi tanto preso com insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca. Nós não temos soltado ninguém para controle dos senhores. Eu moro no centro da cidade e eu não sei o nome do doutor que falou, do Hospital Evangélico, do Nossa Senhora das Graças, desculpa, eu não guardei seu nome, me perdoe.
com relação ao Largo da Ordem, que eu chamo de Largo da Desordem. É um caos. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas em deixar o bar aberto e os hospitais vão ficar lotados. Para o conhecimento dos senhores, estão alugando chácaras e fazendas ao redor de Curitiba para festa rave. Já em 2 sábados foram fechadas duas festas na região de Piraquara. E está marcado mais festa essa semana. Eu tenho contato direto com a Polícia Militar e isso está acontecendo. Então, os senhores vejam o caos, que é a irresponsabilidade desses jovens e dessas pessoas que querem ganhar dinheiro. É só para alertá-los, porque vem mais coisa pela frente. Obrigado. Falsa cadeia. Ana, Carol, eu vou ter que atender aqui a Maria, tá? Tá bom, pode deixar. Atende aí, eu já volto. Tá, fiquem bem aí, pode deixar. Colegas, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão? Ninguém mais quer fazer nenhuma observação? Eu acho que podia esses dados que os médicos apresentaram serem encaminhados para os juízes estaduais, federais, que é gravíssimo. Eu acho que a magistratura precisa tomar conhecimento para ajudar os médicos, os hospitais e o governo e a prefeitura, as prefeituras, nesses bloqueios desses bares, desses restaurantes, porque a situação... Eu fiquei assustado hoje, realmente. Bom, então eu acho que a gente teria que verificar um contato no município, né, com a central de leitos. Não sei se o doutor Vinícius pode ajudar nisso, ou eu falo com a doutora Márcia, posso falar com a doutora Márcia também? Teria que ver com a Márcia quem que ela vai colocar como interlocutor, porque o Matheus, de fato, está sob cuidados intensivos e uma situação bem, por enquanto, bem complexa. E ela teria que escolher o interlocutor da central de regulação do município, né? Que pudesse... Carol, eu acabei de falar com a Márcia. Ela disse que não tem nome ainda, que por enquanto o contato tem que ser ela. Tá bom, então. Tá? Então tá. Mas ela vai me passar, tá? Tá bom, Lu, tá ótimo. Então tá. Então acho que a gente tem que montar, a Lu já falou, a comissão da educação. Podia fazer um grupo, talvez. Eu vou falar com a Lu e daí eu prefiro que ela decida, ela joga depois lá no WhatsApp para ver o que foi decidido em relação à comissão da educação e marcar uma nova data para a reunião. Lu, tá ouvindo? Tá tudo direitinho? A Lu falou... Ouvindo, é que eu tô tirando ela da cama aqui, que a fisioterapeuta mandou. Mas... Então tá, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige aí, tá? Não, tá bom. Então tá. Então a gente podia marcar uma próxima reunião para o dia... Para quando vocês sugerem? Para daqui 2 semanas? Por mim, pode ser semana que vem, 2 semanas, eu não... Depende do andamento que a gente puder dar nesse período, né? Nós estamos aqui na saúde, de modo geral, assim, bem assoberbados mesmo, mas a gente, claro que reserva o tempo necessário. Se for necessário semana que vem, também não há problema. Da nossa parte, sem problema. Mas eu acho que a gente podia deixar para daqui a 2 semanas também, em qualquer situação mais emergencial, talvez resolva até por conversa, talvez nem precise de uma reunião, não sei. Vamos ver aqui uma data. A doutora Lu não pode no dia 18. Não posso na sexta, mas na quinta eu posso, se vocês puderem. Podemos marcar na quinta, daí a próxima reunião, às 10 da manhã. 17. Perfeito. Pode ser. Gente, em relação ao grupo sobre a volta às aulas, doutor Rubens, o senhor não está no grupo grande, né, do WhatsApp, né? Não, não estou. Eu posso colocar o senhor, que daí fica mais fácil a comunicação? Claro, sem problema. Tá bom, eu vou pedir para o senhor, manda ali para o Laire, no chat, o seu telefone,
Eu mando, que pode daí o deixar. Laire coloca, e daí ali eu crio, o Laire já cria um grupinho com esses nomes para marcar a data da primeira reunião nossa, tá bom? Pode deixar, doutora. Já monta um grupo direcionado para a questão da retorno às aulas. Isso, obrigada. Doutora Luciana, em relação a esse grupo das aulas, bom dia, né, pessoal? Marina do COSEMS. Bom dia, Marina. Eu não posso participar, mas eu vou ver alguém do COSEMS para participar, porque nós temos sido acionados também em relação a isso, né? Numa questão muito específica dos CMEIs, dos Centros de Educação Infantil, né? Há algumas situações assim, bem estado afora, das crianças lá de 3, 4 aninhos, que os pais precisam trabalhar, e aí tem aquelas cuidadoras, né, que estão com 20, com 30 crianças em casa, então, assim, já tem algumas situações de denúncia que chegou até nós, né, daí eu vejo alguém, algum gestor, né, para participar também. Acho que essa é uma questão que ela né, não é da saúde, da educação só, ela extrapola, né, um pouco, mas que a gente precisa, de fato, olhar, e aí nós não estamos nem pensando só na questão da educação lá, né, dos níveis do ensino fundamental, médio, nós estamos pensando nos CMEIs mesmo, nos Centros de Educação Infantil, que os pais estão trabalhando, né, e as crianças ou estão com avós, mas tem muito, né, o pessoal chamou de creche clandestina, não é, né, eu acho que não dá para usar esse nome, mas é o que a família tem condição, então ela paga um pouquinho para uma cuidadora que está com 5, com 10, com 20, com 30 crianças, né, na sua casa. Então, assim, é melhor voltar o Centro de Educação Infantil ou vai ficar essas crianças amontoadas, né? Então, é isso. A gente tem recebido essa demanda, então alguém do COSEMS participa também, tá bom? Pode me colocar lá, depois eu vejo... Ótimo, Marina. Ótimo, depois me passa... Sem som lá. Então, acho que é isso. Laire, tá tudo certinho aí. Reunião marcada para o dia 17, às 10 da manhã. E vamos fazer o grupo. Fiquem todos bem aí. Um ótimo final de semana. Qualquer coisa, a gente trata depois. Já monta aqui os grupos. Bom fim de semana para todos. Ótimo fim de semana, gente, para vocês. Bom final de semana. E que Deus acompanhe os médicos nos tratamentos.